passado com esse calorão, a gente já sai do chuveiro suando, não é verdade? Isso faz com que a gente realmente procure a hidratação. Temos que tomar um pouco mais de água, líquidos, né? Para repor, tá todo mundo suando demais, está muito quente. Evitar circular nos horários em que o sol está mais a pino, essa coisa que tá. Cuidado para quem tem cachorrinho para não passear no sol do meio-dia. Cuidado, as patinhas deles são sensíveis e pode causar queimaduras. Muito cuidado. E todo cuidado deve ser visto. E é o que temos para o momento, porque o planeta, né, tá dando revertério. O planeta. E pode ver que nós estamos vivendo tempos extremamente difíceis. E não é uma coisa só nossa aqui, no nosso pedaço, no nosso quintal. Mas é algo que assola a humanidade. E isso é realmente preocupante em todos os aspectos, em todos os aspectos. Claro que fomos nós que, no nosso descuido, na nossa onipotência, causamos a maior parte do que está acontecendo. Infelizmente, e agora temos que correr atrás de prejuízos. Então, cuidem-se muito, porque não está fácil. Mesmo com o avanço de toda a tecnologia que nós temos nos dias de hoje, cada um de nós está um ano mais velho, e a idade deveria nos levar a uma compreensão melhor de tudo que nos acomete, de tudo que nos acontece, de tudo que acontece à nossa volta. Mas infelizmente tudo isso está nos levando às ameaças maiores, bem maiores, e isso tem nos atormentado demais com o medo. O medo. Todos nós temos um medo. Nós estamos correndo muito mais nesse momento do que corríamos lá atrás. Nós nos estressamos muito mais hoje do que há um tempo atrás. Nós estamos muito mais inseguros do que estávamos lá atrás. E com isso faz com que a gente se sinta muito cansados, desgastados, falidos, por incrível que pareça. Essa sombra que nos acomete cada dia mais, essa sombra que nos atormenta, que acaba com a nossa energia, que acaba com o nosso apoio, que acaba com o nosso chão. E brigamos por absolutamente tudo de repente. Fazemos pequenas guerras. Temos as duas guerras maiores aí, há tempos, com mortes, muitas mortes, pelos brios, por um pedaço de terra. E nós também criamos guerras na nossa convivência. Quando não concordamos com o que o outro está falando, quando não aceitamos uma situação que estamos vivenciando, criamos verdadeiras catástrofes. Sim, verdadeiras catástrofes. E precisamos estar atentos a esta guerra que estamos fazendo fora de nós e as dentro de nós. As de fora correspondem a que nós estamos traçando por dentro. Pode perceber, as pessoas sorriem menos hoje, muito menos. Antes, tudo nos divertia. Hoje, temos até medo de sorrir. O que é que acontece? O que é que anda nos atormentando, tal qual uma nuvem negra pairando sobre as nossas cabeças? Chama-se medo. Temos mais medo. E o medo
alimenta, né, ou vem como consequência de uma coisa chamada ansiedade. Uma sensação de angústia diante de um perigo, de uma ameaça que seja tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde emocional. Medo. O medo é um nada. O medo é de termos nada. E para fugirmos do nada, nos escondemos atrás do nada, que se chama medo. Temos medo hoje de tudo que existe e do que não existe. Sempre estamos achando que está faltando alguma coisa na nossa vida. Alguma coisa. E ficamos buscando o que é que está faltando. E não percebemos que a nossa vida, mesmo em meio a tudo isso que estamos falando, nós temos uma vida relativamente boa. Pode perceber, olha à sua volta e veja que não é tão trágico. Está acontecendo um monte de tragédias. Claro que temos que tomar muito cuidado. Não dá para andar com o celular na rua. Gente, quantas vezes avisaram? Para quem assiste noticiário, mesmo para quem entra na internet, tá ali, tá exposto, mas eu vejo ainda muita gente correndo um risco desnecessário. Não corra dirigindo, não beba para dirigir. É a mesma coisa de falar, enche a cara e vai, pega um carro, uma moto. Não faça isso, não faça. Nós estamos ficando rebeldes diante de algumas imposições e isso tem causado desastres que poderiam ser evitados, matanças que poderiam ser evitadas. É o medo. Temos medo de ficar doentes. Muitas vezes de ficarmos inválidos, nos sentirmos incapazes de fazer qualquer coisa. Temos medo da solidão, porque vamos nos sentir desamparados. Então queremos ter uma multidão à nossa volta, não conseguindo viver sozinho. Temos medo da vida porque nós não a controlamos. Ninguém controla a vida. Temos medo dos nossos instintos, que é a falta de firmeza nas nossas ideias. Veja, eu estou enumerando alguns medos. Alguns medos. Nós fugimos das situações porque temos medo. E para livrar do medo, nós caímos no medo. Olha que coisa mais absurda. É mais fácil evitarmos, né, algumas situações do que corrermos algum risco. Nós sabemos que, olha, para evitar o colesterol, por favor, gente, não coma fritura, não coma gordura. Vocês estão até cansados de ouvir isso, mas não. Sente vontade disso. Aqueles que são mais gordinhos, que têm questões com obesidade, gente, todo mundo sabe, até quem é obeso, sabe que é só controlar os momentos de alimentação para uma alimentação correta. Não é ficar sem comer, mas é comer correto. Ah, não. É muito difícil. Sim, porque é difícil lidarmos com as situações que vão gerar os nossos medos. E o medo vai gerar o pânico. Mas como é que a gente vence o medo? O que precisamos fazer para lidar com eles? Bom, preste atenção. Evite o acúmulo de responsabilidades. Tem gente que parece aspirador, né? Puxa tudo para si. Puxa as responsabilidades para si. Delegue. Dê a quem de direito aquilo que precisa ter. Diminuir as exigências consigo mesmo. Ninguém é perfeito.
Eu não sou perfeita. Aliás, eu não conheço ninguém que seja perfeito. Eu conheço pessoas que buscam a perfeição, que todo dia batalham para isso. Então eu tenho que ter uma indulgência até comigo, porque eu não sou perfeita. Eu vou errar, eu vou cair, mas eu vou levantar. Eu vou corrigir meus erros. Eu preciso corrigir e administrar os meus erros. Com isso, eu vou administrar os imprevistos. Quais são as situações que são mais difíceis para cada um? E cada um tem as suas limitações. A perfeição, gente, não existe. Acho que a perfeição está na criação do universo. E não no universo que nós estamos criando. Então, que está aí tudo ligado ao que eu vou errar, ao que eu vou ter que corrigir, ao que vou ter que aprender. Então, deixarmos de lado essa mania de sermos perfeitos. Parar de controlar todas as situações. Gente, a gente não controla coisa alguma, nem a si mesmo. Porque se nós controlássemos a nós mesmos, nós evitaríamos uma série de situações para nós. Quanto mais querer controlar todas as situações. Não tem jeito. Não existe isso. Confiar mais em si. Confiar mais em si. É não ficar esperando que o outro concorde, que o outro aprove o que você está fazendo. Porque você tem responsabilidade daquilo que você faz. Nem mais e nem menos. Apenas tem responsabilidade. A sua responsabilidade. Então é preciso confiar naquilo que você sabe fazer. Aquilo que você não sabe, você pode aprender. Diminuir um pouco as expectativas, porque as nossas expectativas vão crescendo e chega uma hora que ficam impossíveis. Impossíveis. Porque acabamos não vivendo aquilo que podemos viver. Eu quero isso ou aquilo, eu quero ir na lua. Gente, vamos pensar. Então, diminuir as expectativas, colocá-las num patamar que seja realmente viável para a sua realização. Para isso, precisamos ter pensamentos mais maleáveis. Pensamento maleável é aquele que questiona, é aquele que busca, mas é aquele que aprende. É aquele que aceita as posições outras. Minha avó tinha um ditado que orgulho não dá camisa a ninguém. Baixar o nosso orgulho, a nossa arrogância. Isso é importante. Veja como é simples lidarmos com situações que nos causam medo. É só seguirmos essas regras que são simples, pautadas em coisas que você pode fazer. Não adianta querer ir na farmácia e querer me dar por favor, um remédio para autoconfiança. Isso não existe. É você que tem que conquistar. E é um esforço. E como todo esforço, nós corremos riscos. E quem não corre risco de viver? Me conta. Se nós não corrermos riscos, nós tiramos de nós a possibilidade de um sucesso. E o sucesso está na nossa mão, na forma como mudamos a direção quando for necessário daquilo que a gente precisa. É buscar adequação da situação que você vive e aquilo que você deseja. Escolher os alvos em que você tenha que pôr mais energias ou menos energia. Apenas isto. O medo nos leva à raiva, a resistência em perdoar, nos leva a doenças muito maiores. Basta a gente prestar atenção. O medo
tem que andar ao nosso lado. É Ele que nos faz previdentes, cuidadosos ao atravessar uma rua, a dirigir um carro. Se eu o coloco na minha frente, eu fico catatônica. Se eu coloco atrás de mim, eu sou um kamikaze, eu me atiro sem pensar. O medo serve para a gente pensar, refletir e assumir a responsabilidade do que faz. Pensa nisso essa semana. Semana que vem tem mais. Beijo no coração.